Uma boa noite para todos vocês, queridos casais das equipes de Nossa Senhora. Sejam bem-vindos ao nosso mutirão. Como vocês podem perceber, infelizmente não poderei estar com vocês fisicamente, devido aos imprevistos que a vida nos apresenta e a missão também. Mas não podia deixar de estar com vocês neste mutirão, refletindo sobre o tema desta noite. E como eu sempre digo, quem quer acha um jeito, quem não quer acha uma desculpa. E o jeito que eu achei de estar com vocês foi este, de podermos construir nesta noite esta nossa reflexão, aprofundando o nosso conhecimento para podermos viver melhor a nossa missão e a nossa vocação de equipistas de Nossa Senhora. O nosso mutirão, ele está voltado para a nossa reunião de equipe. Eu queria partilhar com vocês algumas impressões sobre a reunião de equipe, que é tão importante. Queria fazer um paralelo. A reunião de equipe, ela é um momento celebrativo do amor, da amizade e também da experiência de Deus. E eu gostaria de fazer um paralelo justamente com uma outra reunião que é fundamental para a vida nossa de cristãos, que é a reunião eucarística, a Santa Missa. Quando nós vamos a uma missa, nós vamos ao encontro de Deus. Nós vamos a uma missa por causa de Deus. E indo àquela missa ao encontro de Deus, nós nos encontramos também com outros irmãos e construímos ali uma grande fraternidade em torno da mesa do altar. Quando nós vamos para uma reunião de equipe, nós vamos ao encontro dos irmãos. Nós vamos para a casa de pessoas, para a casa dos casais. E indo ao encontro dos casais, nossos irmãos na equipe, nós nos encontramos com Deus. E vivemos na experiência do amor fraterno, da partilha, a mesma experiência que vivemos em torno da mesa do altar. Porque a reunião de equipe é algo sagrado. E eu queria que vocês hoje, nesta noite, comigo, pudéssemos pensar sobre a nossa reunião de equipe. Nós vivemos num mundo em que se valoriza muito a espontaneidade. Mas, de fato, muitas vezes se dá o nome de espontaneidade à falta de preparo, à falta de atenção. Às vezes nós não nos preparamos para aquilo que deveríamos estar preparados. E quando chega a hora, temos que fazer. E aí nós falamos, nós somos espontâneos. Não, nós não nos preparamos. E a espontaneidade era uma coisa boa. A espontaneidade, às vezes, é até uma coisa bonitinha, mas ela atrapalha, às vezes, o rito. Nós precisamos de rituais. O rito, ele nos garante que aquela ação que nós estamos desenvolvendo não é apenas uma ação pessoal, mas é uma ação comunitária, é uma ação da igreja, é uma ação da equipe toda. Por isso, nós temos, dentro da nossa reunião de equipe, um rito que precisa ser vivido, que precisa ser valorizado. E é isso que eu quero convidar com vocês. Nós estamos vivendo o tempo da misericórdia, da porta santa, em que somos chamados a passarmos pela porta da misericórdia para sairmos de uma situação, entrando em outra situação. Quando nós vamos para a reunião de equipe, também nós passamos por duas portas. Nós saímos da nossa casa, passando pela porta da nossa casa, e entramos na casa de um casal que nos acolhe, para entrarmos numa nova situação. Então nós gostaríamos de dividir hoje o pensar sobre a reunião de equipe em 4 momentos. O primeiro momento, que é aquele que começa quando nós, na nossa casa, decidimos fazer parte de uma equipe e viver uma reunião de equipe. Este momento que transcorre da nossa chegada à casa do casal, da acolhida e das primeiras impressões de encontro dos dons
o dom do casal que chega e do casal que recebe. Dom que se manifesta na espontaneidade, sim, do bem querer o outro, nos alimentos que são partilhados. Um segundo momento da reunião é justamente o momento da oração, em que nós nos colocamos todos como equipe na presença de Deus e permitimos que Deus ele vá nos guiando, nos introduzindo no tempo da reunião de equipe, que é um tempo kairós, é um tempo especial da graça de Deus. Deus que vai nos ajudando a romper com uma estrutura externa para entrarmos numa nova dinâmica de ser casal, de ser equipista, de ser família também. E o terceiro momento, a partir desse encontro com Deus na oração, é o encontro novamente com os irmãos na palavra. A palavra que se faz na partilha, que se faz no pôr em comum a vida, a palavra que se faz na construção do que eu tenho a oferecer e do que eu tenho a receber. E o quarto momento é o momento do aprendizado, para voltarmos para as nossas casas levando algo de novo. Então quero convidar você. A acolhida, nós estamos aqui na porta de um casal amado da nossa equipe, Luiz e a Dedé, aonde muitas vezes entramos para a nossa reunião de equipe de Nossa Senhora. Então, quando você se aproxima da reunião de equipe, você não vai simplesmente porque se lembrou na hora. Você se prepara. Você, meu amigo, minha amiga, está indo para a casa de alguém que te ama, que te abre as portas. Que tipo de sentimentos você está levando? No alimento que você está trazendo, o que é que você está trazendo para esta reunião e para esta casa? Cada pessoa que entra na nossa vida traz algo de bom que nos enriquece. E a pessoa que nos recebe também. Por isso a acolhida se faz no encontro de pessoas a partir dos seus sentimentos. Às vezes você vem para uma reunião cansado, triste, ansioso. Às vezes você vem alegre. Não importa o que você traz no coração. Porque o coração da equipe dentro desta casa é grande para comportar o seu coração e te oferecer a cura, te oferecer o auxílio e assim por diante. Então, se prepare para a reunião. Converse, o que é que vocês querem levar para a casa daquele casal? O que é que vocês querem levar para aquela reunião de equipe? Não se permitam ser surpreendidos, mas pensem em surpreender também a Deus. Tragam para este momento. E nesta varanda nós estamos e já encontramos a porta aberta, porque aberta está e deve estar a porta de quem nos acolhe. A acolhida tem o objetivo de fazer aquele que chega se sentir em casa. Por isso o casal que recebe já começa a se preparar. Exupéry, no Pequeno Príncipe, ele diz: se você vem às 5 horas, desde as 3 horas eu começo a ser feliz. Eu já começo a me preparar. Porque quem vem à minha vida não é uma pessoa qualquer, é alguém amado. Então o casal que acolhe a equipe, ele se prepara para receber esse aqui. E a acolhida tem que manifestar isso, que quem está chegando foi esperado, foi aguardado e foi desejado. Por isso alguns casais também preparam às vezes até mesmo um pequeno mimo, um cartãozinho, uma mensagem, algo que faça com que o casal que chegue saiba, você estava sendo aguardado. Porque não existe coisa mais triste, meu amigo, minha amiga, meu irmão, minha irmã, do que você entrar por uma porta adentro e encontrar um ambiente vazio. Não vazio de mortos, mas vazio daquela expectativa de quem vai chegar. Então, quando você se prepara para receber, lembre-se que a sua casa naquele dia não é só sua, é a casa da equipe, é a casa da igreja, desta pequena igreja que se reúne para construir um projeto de salvação e de santificação da vida matrimonial. E vivendo a nossa acolhida, eu convido vocês a passarmos por esta porta e vivermos o segundo momento que está dentro desse primeiro bloco, que é o momento da refeição.
Meus queridos casais, vocês já sabem onde nós estamos, não é? Depois de chegarmos na casa de alguém que nos ama e vivemos o primeiro dom, que é o encontro, cada um oferece a sua presença. E a refeição na reunião de equipe, ela não existe em vista de saciar a fome, ela não existe em vista da necessidade física. A refeição da equipe existe em vista de um momento profundo de confraternização. Jesus, quando ele estava perto de deixar os seus discípulos, diz a Escritura que Jesus quis comer com eles, quis partilhar o alimento, porque a necessidade fundamental de todo ser humano tem fome e tem sede, mas não só da coisa material. Nós temos fome e sede da presença, do amor daqueles que nos amam. Por isso, quando o casal ele vem para a reunião, cada um traz o seu dom manifestado no alimento. Não importa se é o alimento mais simples, se é um pãozinho no café da manhã, se é um arroz numa janta, aquele alimento manifesta que houve preocupação com a equipe e com aquele momento. E aquele alimento manifesta que todos nós temos algo para oferecer, como todos nós temos algo que precisamos receber. Por isso, o momento do jantar, do almoço ou do café é um momento sagrado. É um momento em que a equipe pode conversar um pouco, quebrar o gelo, matar a saudade, porque quando a equipe não mata a saudade, não conversa algumas amenidades na hora do jantar, vai fazer durante a reunião, quando não é hora. Por isso a importância de cada momento da equipe ser vivido intensamente naquilo que ele significa. Então o momento do jantar é o momento de estarmos uns com os outros, de nos alimentarmos da presença e de diminuirmos a saudade, para que durante os nossos outros momentos da reunião nós possamos estar totalmente inteiros. O pão é a paz do corpo e a paz é o pão da alma. Por isso nós nos alimentamos, apaziguamos a nossa necessidade de estar com o outro, de reencontrar, e depois, através da palavra, da oração, nós vamos apaziguar a nossa alma e também o nosso coração. Então, lembre-se disso. Por mais simples que seja a refeição, ela é sagrada, porque nela você se coloca, se doa através do seu tempo para a equipe. Por isso que é tão importante fazer um esforço, se programar no dia da reunião, para chegar na hora, para começar desde o início, juntos, a mesa da ceia, a mesa do jantar. Que Deus abençoe uma reunião que começa com essa capacidade da doação e do encontro. Que tenhamos todos uma boa reunião. Meus caros casais, vocês me desculpem, eu sei que às vezes é cansativo esta forma como nós estamos fazendo esse mutirão, mas é derivado do meu desejo realmente de participar nesta noite com vocês. Como vocês perceberam, nós passamos pela varanda, entramos na casa e na vida do casal e da equipe, ceamos juntos, ou almoçamos juntos, ou tomamos café juntos. Nós fomos nutridos no corpo e também no coração. E agora é o momento em que na sala nós nos colocamos na presença de Deus. O momento de oração da equipe é aquela segurança de que nós não somos um grupo de amigos. Nós não somos um grupo de pessoas simplesmente que se reúnem por amenidades ou questões afetivas. Nós somos uma equipe que estamos buscando um objetivo. E o nosso objetivo é a santificação na vida matrimonial e a santificação no sacerdócio. E não há modo de nos santificarmos se não for na proximidade com Deus.
E a oração nos torna próximos de Deus. Por isso, o momento de oração da equipe é um momento especial. Se o momento de oração não for bem feito, bem conduzido, coloca-se em risco todo o restante da reunião. Porque Deus é o fiador do sucesso. Deus é aquele que garante que a nossa reunião terá proveito, que a nossa reunião alcançará o seu objetivo. Por isso, o nosso momento de oração, ele se inicia sempre com uma ruptura. O conselheiro espiritual, ele nos convida a deixarmos do lado de fora aquelas realidades que normalmente nos tomam a atenção. E nós temos uma atenção totalmente voltada para Deus. Deus cuidará, meu irmão e minha irmã, daquilo que você deixou do lado de fora da casa aonde está sendo a reunião, para que você possa cuidar da única coisa que interessa naquele momento, que é a sua espiritualidade. Então a ruptura, nós temos que tomar um cuidado, porque a ruptura ela tem que ter o objetivo de nos introduzir na oração. Porque às vezes uma equipe pode criar tantas coisas para a ruptura, que cria-se tanta movimentação no meio da equipe, que se perde o clima da oração, o clima do recolhimento. Existem certas rupturas que se fazem tantas dinâmicas, que o que menos se vê é Deus. E Deus é especial. Deus é o mais importante. Então a ruptura, ela se constrói primeiro com a nossa disposição de estarmos voltados para o Senhor. E nós a construímos nessa disposição através da invocação ao Espírito Santo. É o Espírito Santo que vai guiar a nossa oração. Então nós somos chamados a rezarmos com fé, com confiança, invocando o Divino Espírito Santo. E depois desta invocação do Espírito Santo, nós apresentamos também a Deus as nossas orações. Seja a oração de intenções, em que cada um apresenta diante da bondade de Deus as suas necessidades, as necessidades do seu conhecimento, aquelas realidades que estão te incomodando, que envolvem o mundo e não só a sua família. Nós não podemos rezar apenas por nós, mas também pelas necessidades que a gente tem conhecimento. Então a oração de intenções é uma oração na qual você apresenta para Deus, junto com a equipe, os seus pedidos em favor de você, da sua família, das situações que você conhece e do mundo inteiro. E cada um escuta atentamente a oração do outro, fazendo dela também a sua própria oração. Enquanto seu irmão ou a sua irmã está orando, fazendo suas intenções, se você estiver pensando em outras coisas, como é que você vai estar solidário a eles? Por isso, até as intenções você pode preparar antes. Em casa, você já tem que se perguntar: quais são as minhas intenções para essa reunião? E fazendo as suas orações de intenções, nós somos chamados, então, a ouvirmos a palavra de Deus, em que o conselheiro espiritual proclama para nós um trecho da Sagrada Escritura. Porque na nossa reunião, na ruptura, não é a sua palavra e nem a palavra do conselheiro. É a palavra de Deus que dá o tom da nossa reunião. Então se escolhe um texto bíblico, o conselheiro pode fazer uma pequena reflexão para ajudar a compreender o texto. E à luz da palavra de Deus, nós fazemos a nossa oração espontânea. A oração espontânea significa isso, é uma oração que você cria a sua oração. O que você, à luz da palavra de Deus, se sente disposto a dizer ao Senhor. Então a sua oração pode ser até um pedido, pode ser um agradecimento, pode ser uma constatação. Agora a oração espontânea tem que ser inspirada pela palavra de Deus que foi ouvida no Evangelho, ou que foi ouvida numa das leituras. Então a oração espontânea é a nossa resposta à palavra de Deus. E uma vez que cada um fez a sua oração espontânea e a gente segue a oração do outro, intercede com o outro, no coração a gente pede: Senhor, abençoa a palavra do fulano, Senhor, atende a necessidade do ciclano. Depois da oração espontânea nós temos a oração litúrgica.
E a palavra litúrgico já significa, é uma ação do povo a Deus. A oração litúrgica não é uma oração pessoal e nem espontânea. Ela é uma oração da igreja. Por isso ela pode ser uma oração bíblica, um trecho da Sagrada Escritura, pode ser uma oração da liturgia da igreja, uma palavra da igreja, mas significa que na oração nós temos a minha palavra respondendo a palavra de Deus, e nós temos a palavra da igreja respondendo a palavra de Deus. E é assim que se finaliza então o nosso momento de oração. Repare bem, um momento de introspecção, o protagonista é o Espírito Santo, que é invocado, um momento de apresentar as nossas necessidades, nos esvaziarmos das nossas necessidades, um momento de nos enchermos da palavra de Deus, um momento de, cheios da palavra de Deus, devolvermos uma palavra a Deus, na espontânea, e um momento de colocarmos a palavra da igreja, porque a equipe é igreja, a equipe faz parte da igreja de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Meus queridos casais, como Deus é bom sempre. Só de vocês terem essa paciência de ficarem aí sentadinhos, me escutando, falar através dessa gravação. Agradeço a Deus, agradeço também a bondade de vocês comigo. E nós estamos vivendo na reunião, logo depois do momento de oração, um momento de pura bondade, que é justamente o momento central da nossa reunião, que se compõe, no meu entender, da partilha e também do pôr em comum. A partilha é o momento central, por quê? Porque é justamente na partilha que nós vamos descobrindo a nós mesmos, o outro e os caminhos que nós precisamos trilhar para fazer a vontade de Deus. Vocês se lembram, como nos conta a história, daquele casal que procurou o padre Cafarel e disse da sua necessidade, da sua vontade de santificar-se no matrimônio, e perguntaram ao padre Cafarel: como nós fazemos? E a resposta do padre: não sei, vamos descobrir juntos. Descobrir juntos significa entender que é na partilha da vocação matrimonial e sacerdotal que se constrói um caminho de compreensão do projeto de Deus para essas duas vocações, que são vocações de serviço amoroso ao próximo. E é justamente através do amor que a santidade se constrói. Por isso a partilha, ela é fruto da vivência do casal. O casal, ele vive de uma reunião a outra a prática dos pontos concretos de esforço. E aqueles pontos concretos de esforço, bem vividos, vão ajudando o casal a se descobrir, a descobrir a riqueza da sua vida matrimonial, a riqueza da sua vida familiar, a descobrir as suas fragilidades e as formas de superar as suas fragilidades. Então, quando nós chegamos na reunião de equipe, há tanto a partilhar, porque de uma reunião até a outra, cada casal mudou, cada casal caminhou um pouco na sua vida conjugal. E é por isso importante lembrar que a partilha não é o momento de contarmos casos. A partilha não é o momento de expormos nossas dúvidas sobre as diversas situações da vida familiar. A partilha é o momento de eu manifestar como eu vivi a minha experiência de Deus através dos pontos concretos de esforço. E uma partilha bem feita, ela ajuda os casais que nos escutam a descobrirem caminhos, a amadurecerem e a se firmarem naquelas propostas que já estão sendo vividas. É bem verdade que às vezes, pela inexperiência, ou até mesmo pela nossa ansiedade, nós misturamos muitas coisas nas partilhas. Agora, eu tenho observado uma coisa, sabe o que é? Quando um casal começa na partilha a falar de outros assuntos, é uma denúncia de que os pontos concretos não foram vividos. Eu tinha que colher rosas. Por algum motivo eu não colhi rosas. E no meio do caminho eu achei umas margaridas.
então eu ofereço margaridas, quando o que eu deveria ter oferecido eram rosas. Por isso, não existe partilha sem a vivência dos pontos concretos. Que se vivam todos eles, ou que se viva um deles. O importante não é a quantidade que o casal fala, mas o casal expor-se e partilhar, mesmo no pouco, aquilo que com sinceridade procurou viver, porque nós somos equipistas, não só durante a reunião. A reunião é o momento em que a equipe se mostra diante de Deus e se mostra diante uns dos outros, mas a equipe continua existindo fora das reuniões, e a nossa vivência também. Então, como é que tem sido a nossa partilha? Quando você vai para a sua partilha, na hora da reunião você fica pensando, o que eu tenho que partilhar, o que eu fiz? Isso já deveria ter sido feito, meu irmão, minha irmã. Lembre-se, a reunião não começa com o sinal da cruz. A reunião começa quando termina uma. No momento em que uma reunião termina, já começa a preparação para a próxima reunião. Como nós estamos continuamente nos preparando quando terminamos um encontro para nos reencontrarmos. Então, leve muito a sério a sua partilha. Porque às vezes o casal passa um tempo longo na equipe e não colhe os frutos. Por que não colhe os frutos? Porque não trouxe as sementes a serem plantadas. Lembre-se daquela lenda do moço que sonhou, e no sonho dele ele encontrou um supermercado do céu, e aí tinha um anjo, e ele perguntou ao anjo, o que é que vocês vendem no supermercado do céu? E o anjo disse, aqui nós vendemos de tudo, felicidade, paciência, amor, tolerância, tudo que um casal precisa. Então aquele moço, então, pensando na sua vida, falou assim, então eu quero comprar muita paciência, muita tolerância, e foi pedindo, né, amor, compreensão, todos os dons. Quando ele terminou o seu pedido, o anjo falou assim, espera um momento que eu vou então pegar o seu pedido. E trouxe um pacotinho pequeno. E o moço então com aquele pacotinho disse, mas tudo que eu pedi, cabe dentro desse pacotinho? E o anjo disse, cabe, porque no pacotinho estão as sementes do que você pediu. Aqui nós não vendemos as coisas prontas, nós vendemos sementes. A prática dos PCEs são sementes. E às vezes um PCE vivido hoje vai frutificar uma semana depois, um mês depois, um ano depois, sabe Deus, 10 anos depois. Mas se a semente não for plantada hoje, não se colherá nada amanhã. Então, durante o intervalo das equipes, das reuniões, a equipe vai plantar as sementes. E lá na partilha você vai apreciar o broto, como é que está a minha plantinha que eu plantei, e mostrar para os outros casais, vale a pena plantar, vale a pena semear, porque Deus é fiel e Deus sempre na hora certa nos faz colher. Na reunião já colhemos, na nossa partilha, o fruto de outros e outros colhem o nosso também. E eu queria dizer de um outro momento que está agregado à partilha, que decorre da necessidade dos casais se conhecerem, que é o pôr em comum, ou a coparticipação. E o que é que nós pomos em comum? Reparem que a reunião a gente está pondo em comum desde o início. A gente põe em comum a nossa casa, que já não é só nossa, é de todos. A gente põe em comum o prato do alimento que eu levei, que já não é só meu, é de todos. A gente põe em comum a oração espontânea e a oração de intenções, que já não é só meu pedido, é de todos. A gente põe em comum a palavra de Deus. A gente põe em comum a nossa construção da santidade nos pontos concretos, mas a gente põe em comum também o dia a dia. Quais aquelas situações que eu vivi que não são ponto concreto esforço? Experiências da minha família, que me ajudaram a compreender algo importante, que me ajudaram a ser um pai, uma mãe, um esposo, uma esposa, um padre melhor. Ou experiências que me questionaram. Às vezes essas experiências aconteceram numa viagem, às vezes aconteceram no envolvimento, numa situação envolvendo os filhos, às vezes aconteceu na minha vida profissional, não importa. É preciso pôr em comum, porque isso é um exercício da confiança. E lembre-se, o olhar da nossa equipe não é um olhar de julgamento, mas é um olhar de acolhimento.
Não importa o que você tenha para pôr em comum. Se é seu, será nosso e será valioso também. E é por isso que mais uma vez eu falo da preparação. Já pensou? Chega a hora da reunião, enquanto o seu irmão está pondo em comum alguma coisa importante, você está longe, pensando, o que eu tenho que pôr em comum, o que eu vou pôr em comum? Valeria a pena, quem sabe, ter até um pequeno caderninho, que você anote. Na próxima reunião, essa vai ser minha intenção, eu quero pôr em comum isso que me aconteceu. E pode ser que na hora surja, Deus te dê a lembrança alguma coisa, mas Deus te dê a lembrança daquilo que realmente não foi preparado. Amém? Que Deus abençoe os nossos momentos. Que as nossas partilhas realmente sejam enriquecedoras. Que os nossos momentos de pôr em comum também sejam enriquecedores. Nós não somos um grupo de pessoas sem nada para fazer, batendo papo. Nós somos um grupo de irmãos, uma equipe de casais e sacerdotes buscando um caminho de santificação. E vamos tentar descobrir esse caminho juntos, naquilo que nos acontece no dia a dia. Nós estamos chegando ao final da nossa reflexão e da nossa partilha juntos. E o quarto momento que eu queria comentar com vocês, reparem que a reunião de equipe é uma riqueza muito grande. Na reunião de equipe a gente conhece mais sobre Deus, a gente conhece mais sobre a gente mesmo, nós conhecemos mais sobre os nossos irmãos, e na reunião de equipe nós conhecemos mais sobre assuntos que podem nos ajudar a compreender a realidade matrimonial, a realidade do mundo ou a realidade da igreja. Por isso o tema de estudo é fundamental. E um tema de estudo dentro da reunião, ele é um momento de tirarmos dúvidas, é um momento de partilharmos também aquilo que nós entendemos e apreciamos daquele assunto. Por isso o casal, ele precisa conhecer juntos o assunto, estudando em casa, respondendo as questões em casa e trazendo para a reunião a sua conclusão particular e trazendo para a reunião também os seus questionamentos à luz daquele assunto. Quando o tema de estudo não é bem preparado e vivido no tempo certo, que é em casa, ou numa reunião, ou uma outra reunião da equipe, a reunião formal, ela se alonga desnecessariamente. E aí fica cansativo. Então o tema de estudo, ele é fundamental. Você tem que aprender algo que te ajude a ser também missionário no seu relacionamento conjugal, na sua vida familiar, na sua comunidade e no mundo que nós vivemos. E depois do tema de estudo, é o momento de nós pensarmos o futuro. Você já pensou que os avisos são uma forma da gente antecipar que a nossa equipe tem futuro? O nosso movimento tem futuro? É impressionante. Às vezes, na hora dos avisos, as pessoas se desligam. E é triste, porque acaba de dar os avisos, alguém pergunta, mas que dia que é a missa mensal mesmo? Ah, mas onde que vai ser isso mesmo? Onde você estava na hora dos avisos que não estava onde deveria estar? Com a sua atenção, com a sua presença voltada para aquele que está avisando. Então é importante também pensar que os avisos não são explicação das coisas, ou antecipação dos fatos. O aviso é uma comunicação do futuro da nossa equipe até a próxima reunião. E quando nós terminamos, aí nós terminamos lembrando que a nossa equipe é uma célula de um grande corpo, que é o movimento das equipes de Nossa Senhora. E a oração do Magnífica tem esse sentido. Nós rezamos o Magnífica todos os dias na intenção de todos os equipistas do mundo inteiro. E ao finalizarmos a nossa reunião, o Magnífica nos lembra: nós não somos um grupo solto, nós somos uma célula viva de um corpo. E este corpo é o movimento das equipes de Nossa Senhora. E o movimento das equipes de Nossa Senhora é uma célula num corpo maior. E este corpo é a igreja de nosso Senhor Jesus Cristo. Eu quero terminar por aqui agradecendo a vocês, a minhas equipes,
por essa paciência. Se realmente puderem aproveitar essas gravações, será bom. Se não puderem, foi muito bom também refletir sobre isso. E quero terminar lembrando uma outra coisa, que não faz parte da reunião formal, que são as informais. Vede como é bom, como é suave, os irmãos viverem juntos bem unidos. As reuniões informais são importantíssimas, porque quando uma equipe não tem reunião informal, ela transforma a reunião formal. Aí quer uma bebida alcoólica na reunião formal. Geralmente quem sugere uma coisa dessa é porque não tem reunião informal. Aí quer um monte de assuntos que não são da reunião formal. Então a reunião informal é um sinal de que a equipe está viva também. Então, se nós nos gostamos, nós criamos momentos para estarmos juntos. Seja no momento central da reunião formal, seja no momento de lazer na reunião informal, e tem que ser a reunião informal um lazer construtivo. É muito triste quando uma reunião informal se torna causa de distúrbio e de desavença na vida de um casal, ou mesmo um estremecimento na vida da equipe. Por isso, preocupem-se sim de ter a sua reunião informal. Reunião informal não é algo que pode ou não pode, é algo também necessário, porque nós precisamos da experiência da festa, da alegria de estarmos juntos. Agradeço ao movimento das equipes de Nossa Senhora aqui da Diocese de Divinópolis, desse setor, pela acolhida. Peço a todos que me acompanhem com suas orações e eu também estarei orando por vocês. Que Deus os abençoe, os proteja e os guarde. Em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Muito obrigado por tudo, pela paciência e desculpa aí qualquer coisa.